como que o irmão definiria a maçonaria? O que é maçonaria pro irmão? Olha, meu irmão, o irmão sabe que existem acho que todos os irmãos que participaram do programa, eles vão dar uma definição muito pessoal, né? O irmão deve já ter ouvido falar do irmão, um falecido irmão chamado Zé Rodrigues, que escreveu 3 livros, na verdade escreveu 4 livros, né? Que o 4º livro não estava acabado, mas ele escreveu uma trilogia chamada Trilogia do Tempo, e que é um livro, são 3 livros assim sensacionais sobre a jornada, vamos chamar assim, a jornada maçônica, né? Ele, inclusive, dentro do meu rito, que é o rito escocês, ele vai contar todo o rito aí nesses 3 livros, né? E ele, uma vez eu assisti uma palestra dele, em que ele dizia, o Zé Rodrigues, inclusive, ele era um palestrante excelente, né? E ele dizia, ele falou uma vez numa palestra o seguinte, que uma vez ele visitou uma tribo indígena e ele, nessa visita, ele não sabia, obviamente, falar o idioma ali dos índios e tal, ele estava com um guia, e aí ele perguntou pro guia assim, pede pro cacique aí me contar a história da tribo aí e tal, né? E o cacique começou a contar a história da vida dele. Ele fala isso na palestra. Inclusive, acho que tem até no YouTube essa palestra. Então, ele fala que... E aí, na hora, ele não entendeu muito bem no dia, mas posteriormente, o que ele entendeu, né? Aí se fez a luz ali para ele, porque ele percebeu o seguinte, existem determinadas coisas que quando alguém te pergunta o que é tal coisa para você, contando a sua história, você basicamente responde o que é aquilo. Então eu vou talvez eu dê uma resposta um pouquinho diferente. Para mim, o que é a maçonaria, né? E aí eu tenho que contar a minha história. Maçonaria, para mim, é uma escola de aperfeiçoamento moral, de autoconhecimento, né? E de um eterno aprendizado, que é o que aconteceu comigo do dia que eu iniciei até hoje. Eu posso dizer para você, irmão, eu tinha 27, 28 anos quando eu fui iniciado, e hoje eu tenho quase 20 de maçonaria. Então, daqui a pouco eu já vou, daqui a pouco eu vou chegar no meio a meio lá, né? Vou ter metade já da minha vida como maçom. Eu não consigo, certamente eu não conseguiria descrever por irmão o que seria a minha vida sem a maçonaria. Porque tudo que aconteceu comigo de lá para cá tem o dedo da maçonaria, né? A minha própria vontade de ser professor, que é aquela história da vocação, né? Você descobre a sua vocação. Quem me ajudou na descoberta da vocação foi a maçonaria. Foi através dos estudos que eu fiz na maçonaria que despertou, no meu autoconhecimento, que despertou uma coisa muito interessante, que é aquela ideia de que você não é feliz, que falta alguma coisa. Então, eu tinha dinheiro, eu trabalhava numa indústria legal, era uma pessoa conceituada, tal, tinha renome, mas eu não era feliz. E me conhecendo através das ferramentas que a maçonaria me trouxe, eu pude evoluir no sentido profissional, pessoal. É lógico que todos somos... A nossa pedra bruta, ela continua sempre sendo lapidada, mas certamente eu me tornei uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido que tem os seus defeitos, mas que procura ser melhor, inclusive porque todas as vezes que você comete algum erro, você se lembra, sou maçom, não poderia fazer isso. Até uma coisa que é engraçada, né? A maçonaria, ela te traz, muitas vezes quando você erra, o erro ele tem um duplo pesar, né? É você falar assim, cara... Fica remoendo. Tô remoendo por quê? Porque como maçom, eu não poderia fazer isso como homem, mas como homem e maçom eu poderia menos ainda. Então esse eterno pesar das palavras, das coisas, das ações, eu acho que tudo isso a maçonaria me trouxe. Então, acho que o irmão deve ter percebido o quão importante isso é para mim, né? Na minha história pessoal. Perfeito. E, bom, o irmão acabou meio que respondendo uma coisa na outra, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, porque vai que tem alguma coisa a acrescentar. Quais foram os benefícios que a maçonaria trouxe na vida do irmão? Além desses, se tem mais algum. Não tem. Eu acredito que vamos pegar na área de história, né? Por exemplo, o trabalho de pesquisa. Ninguém chega ao mestrado maçônico se não for um bom pesquisador.
né? Então, saber escolher as fontes certas de pesquisa. Então, me ajudou muito na área profissional, como historiador, a identificar, a reconhecer essas fontes. Uma outra coisa importante. E aí você fala, mas isso aí, se você tivesse feito uma faculdade de filosofia, te ajudaria. Mas eu não fiz a faculdade de filosofia. Então, para mim, uma coisa que eu aprendi na maçonaria é a busca pela verdade. Né? Então, somos eternos buscadores da verdade. Então, como um eterno buscador da verdade, na minha área profissional, eu aprendi a não cair nessas armadilhas, principalmente da ideologia, porque nós não combatemos o fanatismo. Então, eu entendo que, ao me tornar um maçom, eu me tornei automaticamente um antirrevolucionário e também alguém que vai combater pelo resto da vida o fanatismo. Esse fanatismo cego que nós vemos no Brasil hoje, eu acabei, de uma certa forma, me tornando um inimigo desse tipo de corrente, desse tipo de corrente fanática, de idolatria de políticos, etc. Então a maçonaria que me trouxe esse tipo de coisa. E para finalizar, né, irmão, acho que é algo que o irmão também está sentindo muito isso, é a questão do você poder contar com os irmãos, né, no dia a dia, né? Eu já tive ajuda, né, para situações do mundo que nós chamamos de mundo profano aqui fora, que se eu não fosse maçom eu teria muito mais dificuldade de conseguir, né, determinados apoios, assim, assistência, né, na área até de trabalho. Então, assim, tudo isso é impagável, né? E esses benefícios são impagáveis. A maçonaria nos traz mesmo isso, e assim, né? Só que você tem que ter a maturidade para entender tudo isso, né? Tem gente que às vezes espera demais ou espera de forma errada, e aí quando não tem o seu desejo atendido, vai pichar a instituição. Na verdade, a instituição ela é perfeita, né? Se você souber como levar as coisas, você vai ver que os seus benefícios são muito grandes, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, elas esperam demais, né? E não é por aí, né? Você não pode esquecer o seu trabalho. Uma coisa é consequência da outra, mas não o caminho inverso não dá pra trilhar, né? Não pode entrar lá esperando isso. Exatamente. Né? E eu só fui pedir, meu irmão, quando eu precisei, que é outra coisa importante, né? Em qualquer emergência. Isso, exatamente. Pouquíssimas vezes, e todas eu fui atendido. Então, isso é perfeito.